Algumas pessoas ficam se perguntando quando vai chegar a hora dela ser feliz. Porque quando parece que está dando tudo certo, as coisas começam a se desandar, as coisas começam a se desfazer, os projetos caem por terra, ela vive um momento de felicidade e logo depois as coisas voltam a ser como era antes. Derrotados, sentimentos abalados. Você não percebe que quando você não tem Deus, a melhor coisa que acontece na vida da pessoa são as derrotas. São nas derrotas que você percebe que alguma coisa não está bem. É igual quando você está doente. Pela febre se percebe que há uma gravidade na doença. O organismo chega a um ponto em que a temperatura corpórea, né, se altera, demonstrando que é sinal de urgência, demonstrando que alguma coisa não está bem. O pior seria Deus te deixar feliz a vida toda, sem que você jamais enxergasse a presença dele. Quando você começa a ler a Bíblia, e na Bíblia tudo é aceito pela fé, por isso que ela é loucura aos homens. Você não vê Jesus, consegue crer em Jesus. Você não vê Deus, consegue ver Deus, consegue crer em Deus. Você não vê anjos, consegue crer em anjos. Você não vê a ressurreição, consegue crer nela. Você não vê perdão dos pecados, consegue acreditar. Você vive pela fé. Você ouve falar de demônios, você vê escrito que Jesus expulsou demônios, você não vê os demônios, mas você acredita. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Se eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu tenho a certeza de que pela sua palavra eu posso esperar o perdão. Se eu creio em Jesus em toda a minha vida, eu tenho certeza que Ele não vai deixar a minha alma padecer na morte. Tudo pela fé. Todo pensamento diferente do pensamento humano, que é sempre pela razão. Muitas vezes um milagre ele não se baseia na razão, né? Quando Jesus vem curando cego de nascença, vem curando leprosos, pessoas que a ciência jamais curaria, o poder de Deus é muito maior do que o poder da ciência, até porque é Ele que dá o discernimento da ciência para os homens descobrirem para benefício da humanidade. Como disse Davi no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando se busca força, Davi, ele tinha certeza, não estou buscando força em um lugar abalável, um lugar que pode ser destruído. Montes pode ser destruído pelo vento, pelo tempo. Nos dias de hoje, até por um tiro de canhão. Mas do Criador do céu e da terra é inabalável. Buscar força nele é viver inabalável. Então tudo na trajetória do cristão é por meio da fé. Mas como que ele consegue fazer isso? Pelo Espírito Santo, pelo dom de Deus. Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado até vós o reino de Deus. Em outras palavras, se eu estou fazendo isso, se eu estou destronando Satanás na presença de vocês, estou expulsando demônios que jamais alguém poderia expulsar, é porque está sendo revelado a vocês o reino de Deus. Chegou o momento de conhecer as artimanhas do adversário. Então, quando tudo vai bem na sua vida, parece que você não tem adversário. Mas quando tudo está mal, você precisa conhecer um adversário e que Jesus chama ele de valente em Lucas. Lá em Lucas ele chama de valente,
que guarda os seus despojos. Você precisa conhecer quem é que é o inimigo da sua alma. Quem é que veio roubar, matar e destruir. E são muitos livramentos de Deus. Eu lembro certa vez que eu trabalhei num condomínio. Eu era recepcionista desse condomínio. E chegou uma jovem totalmente embriagada. Os amigos saíram para a noite. E ela chegou embriagada para pegar o carro dela que ficou dentro do condomínio e ir embora. Você já viu que aquilo ali não ia acabar bem. E essa jovem deu um nome, para ela poder pegar o carro dentro, ela tinha que dar um nome do morador. Ela deu o nome da moradora, sendo que o nome que ela deu e o apartamento que ela deu era o mesmo nome de uma conhecida, né, dos moradores dali. Então a pessoa que atendeu não poderia autorizar, mas sabia que conhecia aquela pessoa. E a irmã dele não podia autorizar porque não estava presente, então ele tinha que confirmar. E acabou acontecendo que eles não conseguiram se falar, não pôde ser autorizada, ela teve que ir para casa, né? Sendo que a jovem que ela conhecia estava no apartamento de cima, que era um andar que ela deu era um abaixo do que ela disse. E ela não conseguiu o contato para a liberação dela, então ela não pôde pegar o seu veículo e ir embora. Então os jovens pegaram ela, botaram ela no táxi, o táxi levou ela até a residência dela. Ela teve um livramento sem perceber. Você imagina o que poderia acontecer naquele dia. Então Deus cuida, acontecem situações, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes uma pessoa te para na rua, nem sempre as profecias são de Deus. Mas você pode perceber que quando elas são de Deus, e o profeta vai dizer, sempre surge alguém para atrapalhar. Um mendigo, alguém que tenta distrair para você não ouvir aquela pregação. O diabo tentando de alguma forma fazer com que aquela mensagem não seja levada a você. O príncipe da Pérsia aí, atrapalhando a mensagem chegar a Daniel, exatamente isso. O mal ele tenta de alguma forma não permitir. E às vezes, você sendo um cristão, tendo conhecimento da palavra, e o mal percebendo que alguma pessoa está se aproximando da sua vida, ele arrasta essa pessoa para outro lugar. De alguma forma, ele cria métodos para aquela pessoa não receber a presença de Deus, não receber a palavra de Deus. Ele tem propósitos e planos para aquela vida de destruição. Então, ele arrebata aquela pessoa, porque ele sabe o risco. Ele sabe que você tem o selo do Espírito Santo, que você tem poder em oração, que você tem compromisso com Deus. Foi exatamente por isso que quando alguns homens tentaram expulsar demônio, né, no nome de Jesus, porque viram Paulo fazendo, o demônio falou, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E partiu para dentro deles, arrasou com eles, fugiram nus e machucados lá. Então você percebe que o mal te conhece. Ele também tem planos contra a sua vida. Você atrapalha os planos dele, né? Só que ele não pode te tocar, porque você é propriedade particular de Deus. Então o convite de Jesus é, João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Então quando você vem para o Evangelho, recebe o Espírito Santo, você tem a semente santa. Você já não pode mais andar como no mundo. Como Jesus disse mesmo, se o sal se tornar sem sabor, não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. Se você é um crente que não tem o tempero de crente, que não tem os requintes, né, de uma pessoa cristã, você é como aquele sal que quando perdia sabor, ele era usado para pavimentar as ruas. Ele não tinha mais o seu valor nutricional, ele não exercia mais a função pelo qual a sua fórmula existe, né? Salgar, temperar, perdi o seu valor para Deus. Porque Deus investiu o Jesus Cristo, né? Deus investiu a vida do seu próprio filho, o sangue do seu próprio filho,
por você, por mim, e esse investimento não deu certo. Ele investiu, ele pagou o preço, ele foi moído na cruz, sofreu. E às vezes a gente se esquece disso quando a gente está no pecado, quando a gente está nos nossos desejos. Não pode esquecer. O sangue dele foi um alto preço. Foi o sangue do justo, do Filho único de Deus. É hora da gente começar a dar valor a isso. Então, ele pagou esse alto preço por você. Ele comprou você com o sangue dele. Você não pertence mais a esse mundo. Nós não somos mais daqui. Paulo disse: eu não vivo, Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo, que eu tenho, vivo pelo Filho de Deus. Eu não posso mais guiar, conduzir a minha vida como eu quero. Então, quando você é convidado por Deus, né, e ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai esclarecer tudo o que é de respeito a Deus para a sua vida. Não só ele vai te explicar no seu coração, como vai te dar a capacidade de viver nessas etapas do cristianismo, né? Que não tem nada a ver com hipocrisia, que não tem nada a ver com roubalheira de igreja, que não tem nada a ver com essas coisas. Isso daí são pessoas que utilizam a fé de má fé, né? Mas as pessoas de Cristo, elas são puras no seu modo de pensar, no seu modo de agir, cometem erros como qualquer ser humano, porque estão em processo de crescimento espiritual. Até mesmo quem já está lá em cima cometem erros, porque às vezes começa a trilhar por um caminho errado. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Se você der guarida para o pecado, ele vai te consumindo. Ele vai entrando como uma água suja, como uma água amarga, e vai amargurando a sua vida. E você, quando vê que já está todo sujo mesmo, um pecadinho a mais não vai fazer diferença. E ali Deus está esperando você retornar. Ele já te deu o Espírito Santo, ele já te deu o poder da oração, ele já te concedeu a oportunidade do perdão. Muitas vezes é só você deitar na sua cama, fechar os seus olhos, olhar para a sua vida, examinar e dizer: eu não posso ficar assim, e começar a lutar contra isso. Como é que luta? Começa, não quero mais saber do mundo, eu quero ouvir louvores. Não quero mais saber de ninguém, eu quero orar, eu preciso me consertar com Deus, eu preciso encontrar Deus, eu não quero perder minha paz. Muitas vezes o cara já está perdido mesmo, já não tem paz. Tem gente que só se volta para Deus quando a vida dele está quase sendo ceifada. Quando ele se coloca numa situação de perigo, que o desespero dele é tão grande, que ele diz: eu só tenho como buscar a Deus. Eu elevo meus olhos para os montes, meu socorro vem do Senhor. E Deus concede. Então, se você deixar a sua vida ser guiada como um barco sem leme, o diabo vai pegar a direção disso e vai levar até o caminho de morte, até o caminho de destruição. Ele vai roubar, matar e destruir. Rouba seu tempo de vida, rouba a sua saúde, rouba o tempo que você poderia estar alegre com Jesus, a paz. Que quando você está sem Jesus, falta paz. Você pode ter a paz do mundo lá, tá numa piscina, né? Aí tá olhando lá para as mulheres, tá perdidão. Mas falta a paz. A paz que Jesus nos dá, ela é muito melhor do que qualquer recompensa que a carne pode ganhar aqui nesse mundo. É uma paz de que você já acorda com Jesus, você já acorda, a vida pode estar horrível, se apresentando de forma horrível, mas para você a paz está dentro de você. Você consegue ver o mundo com outro brilho. Você consegue ter paz quando todo mundo está desesperado. Você pode ser... uma coisa que acontece muito comigo por conta do meu temperamento. Eu sou muito enérgico, muito enérgico. Às vezes me atrapalha isso. A minha personalidade, o meu temperamento me atrapalha
E aí eu falo, às vezes você acaba ofendendo, né? Sem perceber as pessoas. E quando você se sente ofendido, eu não me ofendo. Quando a pessoa acha que. Porque as pessoas são assim, elas têm a sua defesa, elas vão procurar um método de te ferir, né? E elas jogam uma palavra maldita mesmo, elas te esculacham. Mas chega um ponto que eu falo assim: essas coisas não me ferem, não consegue ferir. Pode passar qualquer dificuldade, você consegue ter razão para viver. O cara, tem gente que perdeu o emprego, perdeu toda a razão de viver. Tem gente que não passou na prova do Enem, não conseguiu entrar na faculdade, perdeu toda a razão de viver, como se a vida fosse só aquilo. E isso foi o que o mundo colocou na mente da pessoa. Se você perdeu hoje, tem que lutar mais, dobrado para conseguir. E você sabe que tem muita coisa na vida que a gente às vezes não quer, mas porque a gente tem que mostrar para alguém, ou porque a gente colocou na cabeça que tem que ser dessa forma, a gente vai lá e depois fica com aquele diploma que só fica pendurado na parede. As pessoas fazem as coisas em função das outras. Não faça dessa forma. O cara que quer ser médico, por exemplo, ele tem esse atributo. Eu quero ser, eu gosto, é uma coisa que nasceu em mim. Ele vai lá, ele estuda, ele não estuda para mostrar para as pessoas, não. Ele tem prazer de sair da sua casa depois que ele está formado, que ele vai para o trabalho dele, de dar consulta para as pessoas. Ele gosta disso, ele se sente bem, ele acha que ele é útil, e sim, é útil, muito útil para a humanidade. Você tem que sentir essa utilidade. Desde o cara que é um porteiro até um cara que varre uma rua, ele tem que se sentir útil nessa vida, gente. Tem situações que acontecem que, se aquele gari não tivesse ali, a pessoa poderia estar presa no carro, o carro em chamas, e é aquele gari que vai soltar aquela pessoa de dentro do carro. Como é que vocês não conseguem ver utilidade? Mas o mundo só pensa assim: ah, eu fiz isso, eu sou aquilo, e o resto não é nada. O ser humano tem essa vaidade de querer se comparar, de querer ser melhor. Tem gente que ganha um significado na vida por essas vaidades. Você sabe que, às vezes, o cara que é palestrante, né? Ele tem muito conhecimento, mas ele só queria estar num lugarzinho fechado lendo um livro. Mas ele, por ser tão inteligente, as responsabilidades governam a vida dele de forma que ele não consegue fazer o que ele gosta. Ele acaba perdendo a vida dele sem fazer o que ele gosta para fazer uma coisa que ele começou gostando, mas que se tornou entediante. Mas ele não consegue parar por conta do compromisso, da responsabilidade, e a vida dele está sendo toda tomada. O diabo veio roubar, matar e destruir. Eu não vou fazer nada que não me dê na telha de fazer. Eu não vou pregar a palavra de Deus enquanto eu não sentir que tenho que pregar. Eu tenho que sentir de Deus, eu tenho que estar preparado, eu não posso pregar de qualquer maneira. Eu tenho que sentir o mover de Deus. Eu não preparo o que eu vou dizer. O Espírito Santo tem um canal livre para falar. Apenas a Bíblia diz que, se o nosso homem exterior se corrompe, o nosso interior, todavia, se renova a cada dia. Não quer dizer que se você andar em pecado, não. Se corromper na Bíblia é o corpo que está envelhecendo, né? Tanto que Pedro diz que Davi, né, viu corrupção porque morreu. E Jesus não, Jesus ressuscitou. O seu corpo não viu corrupção, o seu corpo passou pela morte, ressuscitando o mesmo corpo. A morte não teve poder para lhe deter, porque não foi a morte que matou Jesus. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele também disse: ninguém tem poder de tomar minha vida. Eu a dou de livre e espontânea vontade. Então ele retoma o seu próprio corpo com as marcas. Ele é o primeiro a ressurgir, a ressuscitar dentre os mortos. O primogênito da vida, né, da vida eterna. Então,
eu não vou ficar. Ainda que você envelheça, os atributos que Deus te deu estão se desenvolvendo a cada dia. A maturidade, a maneira que você cuida dos filhos está se desenvolvendo. A maneira com que você vê a vida, a maneira com que você vê os que não são cristãos, a maneira que você se autoavalia, você se percebe. Você percebe quando você está sendo muito afoito, né? Tá muito afobado. Você começa a ter domínio próprio. O Espírito Santo está fazendo um trabalho. E você começa a ver outros cristãos que ainda estão naquele processo que você já passou. E você tenta os ajudar. Nós consolamos as pessoas com as mesmas consolações que somos consolados. Por isso que não há em nós orgulho, porque tudo que as pessoas fazem errado a gente um dia cometeu. É como se a gente estivesse vendo um videoclipe da nossa própria vida. A nossa mente tem um poder incrível de lembrar as mazelas que nós cometemos, né? A mente vai lá aonde está aquela informação e traz aos seus olhos que você também foi daquele jeito. Então isso nos impede de sermos extremamente juízes de certas causas. Pelo contrário, a gente entende o que falta naquele processo. Você sabe que muita gente é rebelde na igreja e essa rebeldia tem um significado: falta de resposta adequada para as suas questões. Vou repetir para vocês: falta de resposta adequada para as suas questões, para as suas dúvidas, para a maneira com que ela está vendo a fé está diferente, está desintonizada, está fora de sintonia da que a igreja está vendo. E a igreja tem que ter a capacidade de pregar de tal forma que aquela pessoa seja convencida. Mesmo que ela não se convença na hora, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E outra coisa, manter a paciência enquanto ensina. Tem gente que perde a paciência. A pessoa não compreende o estágio da fé das outras. Às vezes você está aqui na igreja, aí uma pessoa vai lá para outra igreja que prega, vamos supor, os adventistas, né? Aí o cara vem para a igreja de volta com todo aquele bombardeio que ele recebeu de uma doutrina e chega aqui na igreja, ele começa a causar problema. Você tem que saber ter recursos bíblicos para poder mostrar. Você não vai conseguir obrigar aquela pessoa a mudar, mas você tem que mostrar. O caminho tem que estar proposto. E eu sempre digo, gente, o Espírito Santo é um só. Não existe aquele papo de a pessoa dizer assim, eu creio, e daí? Como quem diz assim, eu creio, se você não crê, e daí? Que te importa? Não existe isso. Isso é arrogância, prepotência. Não existe isso no meio evangélico, porque a Bíblia diz que nós temos que dar razão da nossa fé a todos quem tem dúvida. Então, e outra coisa, a Bíblia diz, experimentai os espíritos para ver se são de Deus. Só existe 2 espíritos atuantes nesse mundo, o Espírito Santo e o Espírito do Diabo. A mentira e a verdade, mesmo que a mentira às vezes se pareça um pouco com a verdade, mas só existe verdade e mentira. A diferença é que a verdade é permanente. A mentira, ela só existe enquanto a verdade não surge e a detém, e a destrói. Então, você recebe uma profecia, uma coisa que acontece muito. A mulher está grávida, sempre vem um mensageiro do inferno dizer que ela vai morrer na mesa de cirurgia, que o filho vai morrer. Pode esquecer isso. Isso não vem de Deus. Profecias, se o seu bebê estivesse em risco e sua vida estivesse em risco, o profeta ia dizer, minha filha, está acontecendo isso, isso e isso, e Deus está mandando dizer que a igreja tem que orar, que Ele vai cuidar. Porque Deus não vai se manifestar para poder desesperar a sua vida e acabar contigo. Não. Ele vai se manifestar para poder te ajudar.
Se está chegando ao ponto de enviar um profeta, porque ele quer mudança e melhora. Porque quando Deus envia o profeta a Ezequiel, foi para acrescentar 15 anos de vida na vida dele. Né? Profetizou o mal, mas o choro dele, o arrependimento dele, muitas vezes, se acontecer de uma coisa mal na sua vida, é porque você precisa se arrepender de alguma coisa. Se o filho é fruto de adultério, e às vezes o marido da pessoa não sabe, pode acontecer, mas é muito raro isso. É você dizer que de 30 mulheres todas estão em adultério. Não. É muito raro isso acontecer, mas se vem a profecia de Deus, é para que se esclareçam as coisas. É para que a verdade se transpareça. Então, tem muita questão, tem muita coisa que precisa ser avaliada. O Espírito Santo é um só. As igrejas não podem ter pregações diferentes. O que é pregado no Brasil é pregado nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer canto do mundo. A verdade é a mesma. Eu posso pregar uma mensagem aqui, falar de Zaqueu, de uma maneira totalmente diferente, sem fugir do contexto bíblico. Que essa mensagem chegando no Japão, os pregadores lá têm outra maneira de pregar, sem fugir do contexto bíblico, e ser recebida essa mesma mensagem lá. Acolhida pela igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos dá a capacidade de pensar uma história bíblica. De fazer uma mensagem, às vezes até de acordo com o que a igreja está passando. Você pode perceber que cada dos 12 discípulos, cada um tinha uma maneira de ver as atitudes de Jesus. Cada um cita, né? Cada uma pessoa cita de uma forma, mas todos estão dentro do que está ali. Às vezes o cara cita um cego de Jericó e o outro cita dois. Aí você vai lá na história, você descobre que a estrada lá tinha dois lados. Uma ficava um mendigo um cego em um, e no final também ficava outro cego. Então você descobre pela história que os dois estavam falando a verdade. Mas às vezes o cara só presenciou um fato. Então, nós não precisamos de palavras persuasivas, científicas. Porque até pela ciência o cristão consegue dar um banho de conhecimento quando o cara é preparado nessa área, como tem aí um cara que debate aí. Até pela razão ele consegue acabar com o ateísmo. Mas nós não precisamos, porque a palavra, ela é tão simples, ela é muito simples, a palavra de Deus, mas ela tem um poder de transformar. Ela é muito simples e fácil de compreender. O problema é quem não tem o Espírito Santo não tem a capacidade de aceitar e de viver nela. Porque você está pregando a mensagem para um público que não é cristão, que não anda com Jesus. Quando aquele público sair daquele ambiente que você está pregando, ele vai continuar com sua vida de pecado. E a Bíblia diz: Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxerguem a luz que há em Cristo. Você vê pessoas fazendo milagres, incorporando um suposto médico aí como Fritz, né? Somente para curar as pessoas, para poder desviar elas da luz que é em Cristo, do verdadeiro evangelho. Se você vê, eu já prego há muitos anos. Se você vê minhas pregações aí anteriores, eu sempre falei que João de Deus não era um enviado de Deus. Sempre disse isso. E a luz trouxe à tona toda a podridão que estava acontecendo ali. Talvez não seja diferente com Fritz. Quem não tem o Espírito Santo só pode ter o Espírito do diabo. Não é de Deus. Porque quando não sendo de Deus, apoia uma falsa doutrina. Lembra aquela jovem adivinhadora que Paulo expulsa o demônio dela, que ela para de adivinhar? Os caras que ganhavam dinheiro com ela, que faziam nifes de prata, está lá no livro de Atos, Atos 16, eles espancaram o Paulo. Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro fazendo nifes de prata de uma deusa,
chamada deusa Diana, eu acho, se eu não me engano. Ele diz que aquela adivinhação dela foi conectada a uma falsa adoração para se gerar mais dinheiro. Olha, essa profetisa aqui, ela adivinha isso, isso e isso. A gente vai fazer os nifezinhos, saudadinhos, negocinho, pingentezinho de prata, da deusa Diana. A religião sempre envolvida com o dinheiro. O cara serve o diabo, mas pensando no dinheiro, né? Ele usa a religião para ganhar dinheiro. Ele não pensa que está fazendo a obra do diabo. Toda falsa religião vai trazer uma decepção para a vida das pessoas. Vai trazer uma frustração. Então, Satanás cega os entendimentos dos incrédulos, as pessoas que ainda não receberam a capacidade de crer. Né? Olha, quando Paulo chega em uma certa cidade, havia um altar ao Deus desconhecido. E aquele altar existia, ele não tinha imagem, porque naquela cidade houve uma grande praga. E nenhum dos deuses daquela cidade conseguiram resolver o problema. Cada um tinha suas imagens, né? No meio daquelas imagens todas tinha aquele altar ao Deus desconhecido. Ele foi criado porque ele não existia, só existiam as outras imagens. Ele foi criado quando um cara chamado Epimênides, um filósofo, que conhecia um Deus desconhecido, ele disse: vamos clamar um Deus desconhecido, pois quem sabe esse Deus é maior do que o de vocês. E começaram a clamar o Deus desconhecido e a praga cessou. A salvação daquela cidade se fez. Deus se mostrou presente, mostrou que esse Deus desconhecido era melhor, era muito mais poderoso. Colocaram um altar sem imagem, porque não viram a cara dele, né? Não sabiam, não tiveram revelação, não tiveram visão de nada. E esse Deus, ele era maior do que todos os outros. Tanto que dizem que em cada Deus daquele, cada imagem daquela tinha uma referência ao Deus desconhecido, mostrando que esse era maior do que o deles. E eles viveram na ignorância a vida toda. Até o dia que o Evangelho de Cristo chegou por meio de Paulo. Paulo, conhecedor da filosofia, entende que Deus fez aquilo e começa a jogar em face o que aconteceu ali. Esse Deus é o que eu prego. Esse é maior. Esse salvou a geração de vocês. Eu estou usando aqui uma conjectura, só para vocês entenderem. Esse aqui é o que eu prego, não é servido por mãos humanas, não é visto, ele é reconhecido pela fé, né? Esse é maior. Nem todos creram em Paulo, mas quem conhecia a história, quem agiu pela razão, mas recebeu o que Paulo estava dizendo, conseguiu crer. E começaram a dar atenção a Paulo. Deus ganhou algumas sementes ali. Pequenas sementes, mas quando se joga o poder do Espírito Santo é como se fosse o levedo da massa, né? Ele é escondido ali e começa a crescer. Paulo vem com uma mensagem totalmente averso do que o judaísmo representava. E ele ia debatendo, mostrando nas escrituras, convencendo, assim como Jesus convence as pessoas, porque diz as escrituras que muitos maiorais da sinagoga reconheceram que Jesus era o Messias. Sabe a gravidade disso? Eles viram que Jesus era o Messias, que estava prometido, mas eles preferiram ficar com suas posições na sinagoga, porque se eles reconhecessem Jesus como Messias, eles eram expulsos, perdiam seus bens, perdiam sua posição, seu status. Mas ali diante dele estava o enviado de Deus, aquele cujo qual todas as escrituras apontavam, a maior promessa de Deus, a pedra que os construtores rejeitam, que se torna a principal pedra angular, a pérola que ele vem trazendo o reino de Deus, que é comparado a uma pérola, ao qual um entendedor de pérola vende todas as que ele tem para comprar aquela, porque sabe que aquela é valiosa, estava diante dele. Hoje em dia, você acha que a sua vida é valiosa, mas quando você encontra o Evangelho, você abre mão de tudo. Quando Jesus manda aquele jovem abrir mão de toda a sua fortuna, hoje em dia Deus manda abrir mão de toda a sua vida. Você não precisa dar sua fortuna ao pobre, não, mas Ele quer que você abra mão da sua vida de pecado. Essa é a riqueza que você acha que tem. As prostitutas, a facilidade
por sexo, a facilidade para comprar um carro, para comprar uma casa. O pobre entra num carro caidinho com maior orgulho. O rico ele entra naquilo ali como se aquilo ali fosse um velocípede, como se fosse um ônibus. Não tem valor nenhum para ele. O que tem valor para ele é muito mais caro. É o outro que está na garagem que ele só sai final de semana. Mas quando ele sai para trabalhar, ele sai com um carro muito melhor do que o do pobre e ele não tem orgulho nenhum. E o pobre fica se orgulhando porque o pobre foi mais difícil de conquistar. O ser humano é muito criança, muito infantil. Precisa crescer na sua maturidade. Senão você passa a vida toda invejando os outros. Senão você passa a vida toda olhando, poxa, os outros têm ou não têm? Você que tem Jesus Cristo tem o maior tesouro. Você tem a vida eterna já aqui, você não vai ressuscitar aqui, lógico que não, você não vai viver aqui, mas você tem o conhecimento de Deus. Você tem a paz que o mundo não tem, né? Você consegue parar e falar: eu sou feliz. Posso não ter nada, mas eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho esperança. Deus tem coisas boas para mim. Deus tem mudanças na minha vida. Elas vão demorar, não porque Deus quer, mas porque às vezes eu preciso mudar para poder não desperdiçar aquelas bênçãos. Se está solteiro, espere. Cuide do chassi, né? Vai à academia, mude sua alimentação, né? Não, você pode ser vaidoso, mas não em excesso. Você precisa ser vaidoso em excesso. Mas você não pode ser aquele cara que... tem crente que você vê o cabelo do nariz saindo, quase encostando na boca. O cara chupar um macarrão, ele vai acabar chupando o pelo do nariz. O cabelo do ouvido tá vindo na garganta já. A sobrancelha emendando uma na outra, quase fazendo uma faixa do Daniel San, do Karate Kid. A mulher com o sovaco, se eu levantar o sovaco, tem 2 primo-it embaixo. É pra vocês rir mesmo. Né? E a pessoa diz: não, se quiser a mim vai ter que ser desse jeito. Ninguém quer mesmo. Nem o cachorro da rua que passa, até o cachorro da rua vai latir, vai te estranhar. Então você tem que cuidar de si. Eu não sabia combinar roupa, né? Eu era um cara que era meio desleixado. Muitas vezes eu fui trabalhar como aquela faixa da TV que antigamente ficava aquelas linhas. Era bermuda listrada e camisa listrada. Eu não entendia. Parecia aquela faixa de televisão. Aí os colegas ficavam assim: vem cá, a programação saiu do ar? Mas eu não tinha aquele toque. Não percebia. Aí você precisa desse toque para dar um toque ao seu filho, aos amigos. É lógico que não com ignorância, né? Não com deboche, mas você explica: ó, não se veste uma bermuda listrada com uma camisa listrada. Uma das duas tem que estar lisa, sem marca. Ou a bermuda ou a camisa. Se botou uma camisa listrada, a bermuda não pode ser listrada. Então há esse tipo de coisas da vida, né? Realmente fica feio você todo listrado igual uma zebra colorida, né? Uma zebra em 3D. Então, você precisa aprender a lidar com a vida. Precisa aprender a lidar. Se você está solteiro, você vai lutar por uma pessoa que você ama. Você não pode sair casando com qualquer pessoa para poder ter as suas necessidades satisfeitas e depois você vai ficar como? Pô, vou ter que passar a vida toda com essa pessoa que eu nem amo. Vou ter que passar minha vida toda ao lado. Você vai ser infeliz. Infelizmente vou dizer pra você, não dá pra aprender a ser feliz. Não dá, cara. Não dá. Sempre vai ter uma falta. Você consegue viver, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, não tenho tudo que preciso, mas com o que tenho eu vivo. Devagarzinho lá vou eu. Cara, não dá pra ser feliz se você não buscou a felicidade. Porque, tipo assim, se você casa com uma pessoa que você não ama, sabe o que vai acontecer com você?
com o tempo, pode pintar na sua vida uma pessoa que realmente você poderia amar e você está preso no seu compromisso. É isso que acontece. E aí você pode ter tudo. Você vai tentar, você vai ser 70% feliz. Né? Eu acho que às vezes eu fico pensando assim, se o cara for 100% feliz, ele não vai pregar o evangelho. Né? Ele não vai pregar como prega. Às vezes tem essas coisas. Mas você tem que buscar essa felicidade. Não é um mundo de fantasias. É lógico que o ser humano tem que ter noção da sua aparência, da sua personalidade, né? Eu tinha um colega muito engraçado no trabalho que eu ficava falando pra ele assim, cara, você tá com os olhos igual aquela espada de Tandera, meu irmão, vendo além do alcance. A sua espada justiceira, ela só dá bem na mão do Lion, que é um cara forte, bem aparentado. Você tem que ter uma espada diferente, porque a tua visão está além do alcance. Você não olha para você quer uma pessoa para casar que está além do que os seus atributos conseguem alcançar. Isso é a vida, isso é a realidade. Senão você vai viver a vida toda, né? Por isso que eu falo, conto de fada às vezes não chega a ser um conto perfeito, mas ele pode ser melhorado. Então, gente, a pessoa tem que ter essa visão de vida. Os jovens não podem ficar desesperados. Vai casar, tem que ser no Senhor. Aí o cara traz a mulher lá do mundo, como se fosse um homem das cavernas, arrasta ela para dentro da igreja, a menina vai pro culto toda um dia, 2 dias, tu vê que a pessoa não é dali. Não, mas tá na igreja. Tinha que estar na igreja para casar. Aí o cara casa e se arrebenta. Eles querem fazer a vontade do mundo, eles querem olhar para o Egito, desejar as cebolas do Egito, estando com Deus. Quando você está com Deus, procure em Deus, que realmente tem muita gente valiosa, muita gente que não vai casar com você por interesse. Ela só vai casar com você se gostar de você, e você só vai casar com ela se gostar dela. Tem que haver uma afinidade, uma sintonia, porque senão o relacionamento não dá certo. Casar só para sair da casa dos pais, casar só para ter as suas necessidades sexuais satisfeitas, não dá certo. A mulher tem o seu papel de auxiliadora, tem que acalentar, tem que ter carinho, tem que ter carisma, tem que ter respeito, tem que ter atributos de uma varoa de Deus, que o cara possa falar assim, igual Salomão dizia: existem mulheres mais lindas do que você no reino, mas nenhuma é igual a você. E ali ele começa a falar dos atributos da mulher que tornava ela mais valiosa. Ela não era uma mulher desaparentada, desaparentada não, sem uma aparência. Salomão era rei. Ela era uma mulher bonita, mas ele sabia que existiam mulheres mais bonitas, né? Mas nenhuma era como a dele, porque a beleza dela, ela sai da esfera dos atributos físicos e passa as suas qualidades emocionais, as suas qualidades de mulher guerreira, e é isso que é um conjunto de coisas que tornam a pessoa o amor da sua vida. E aí você percebe que a verdadeira mulher vem realmente de Deus. A escolhida vem de Deus, o escolhido vem de Deus. Sabe por quê? Porque ele preenche todos esses atributos que no mundo você não acharia. Você acharia padrão de beleza muito maior, mas você não acharia todos esses atributos. E o homem precisa, e a mulher precisa de todos esses atributos juntos, e só Deus tem o sazon para temperar essa história. E é assim. Então pense nisso como cristão, pense nisso como ser humano. E daqui para frente, veja a vida de forma diferente. Fique com Deus.